Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Omicron, essa nova variante de preocupação. Eu sei que estamos todos e todas muito cansados, mas a Covid-19 não acabou, não tem data para acabar, não é uma tragédia sanitária superada e não vai acabar por decreto de político nenhum. Cientistas sul-africanos detectaram uma nova variante do SARS-CoV-2 e divulgaram para o mundo de uma forma muito ética, muito transparente, com muita competência. Essa nova variante de preocupação foi batizada pela Organização Mundial da Saúde com o nome Omicron, que é a 15ª letra do alfabeto grego, que tem 23 letrinhas. Essa é a quinta variante de preocupação. Nós já temos a alfa, a beta, a gama, a delta e agora a Omicron. A Omicron é uma variante com o maior número de mutações preocupantes detectadas até agora. Ela possui cerca de 50 mutações, sendo 32 mutações na proteína S, na proteína spike. Dessas 32 mutações na proteína S, 10 delas apresentam características que podem afetar a transmissibilidade da Omicron, que podem apresentar algum potencial para o vírus infectar mais facilmente as células humanas, né? Porque essas 10 mutações elas ocorrem naquela região do vírus que se liga a alguns receptores humanos, que nós chamamos domínio de ligação ao receptor. As vacinas em uso hoje contra a Covid, gente, todas elas têm como alvo justamente essa parte da proteína S. Foram mutações nessa proteína, por exemplo, que tornaram a variante Delta mais contagiosa. Então, essa nova variante, a Omicron, ela surpreende por essas 32 mutações na proteína S, que é cerca de 8 vezes maior em comparação com as outras variantes de preocupação como a Delta. Isso mostra uma taxa de evolução superior às variantes anteriores. A Omicron apresenta algumas mutações em comum com as variantes anteriores, mas ela apresenta algumas mutações diferentes que ainda não haviam sido observadas anteriormente. Mas nós os cientistas, vão precisar de algumas semanas para compreender o nível de transmissão, a virulência dessa nova variante, da Omicron. Existem muitas mutações, gente, no vírus que levam a novas variantes, mas algumas não têm influência sobre a evolução da pandemia e não viram variantes de preocupação perigosas, tá? Essas mutações, elas ocorrem ao acaso. O vírus não é um ser vivo, ele não tem inteligência. Ele só está tentando se adaptar ao organismo do hospedeiro, que somos nós, os seres humanos. Então os vírus eles passam por mutações constantes, ou por pressão celular, para infectar outras células no hospedeiro, ou por pressão imunológica, que leva o vírus a tentar escapar da resposta de proteção do nosso sistema imunológico. Então o vírus ele muda algumas partes, exatamente naquelas partes que são detectadas pelos nossos anticorpos. Esse processo é rápido, devido exatamente à simplicidade genética do vírus, e devido à sua alta capacidade de multiplicação. E quanto mais o vírus se espalhar, mais ele pular de uma pessoa para pessoa, mais mutações vão ocorrer. Isso é natural. E novas mutações podem ocorrer a cada nova cópia que o vírus gera no organismo do ser humano. Quando essas mutações ocorrem e dão ao vírus alguma vantagem em termos evolutivos, ele começa a ganhar território e ele vai se espalhar de forma mais rápida. Se uma mutação, por exemplo, torna a versão mais transmissível, ela acaba se replicando mais e mais rapidamente e aí nós temos uma variante. Eu creio que em algum momento, gente, o coronavírus chegará perto do seu limite evolutivo, porque existe um ponto de estabilização na genética do vírus. Então é o seguinte, é fundamental vacinar mais rápido toda a população mundial para impedir o coronavírus de continuar evoluindo. A Omicron ela apresenta algumas características de maior transmissibilidade e caso ela entre no Brasil, se já não entrou, ela vai ter que brigar por espaço com a variante Delta. A variante Delta hoje corresponde a cerca de 90% dos casos de Covid-19 no país, segundo a rede genômica lá da Fiocruz. Então a Omicron terá pela frente a Delta e terá pela frente também uma população que está aderindo à vacinação e isso nos traz confiança. Então nós precisamos vacinar mais rápido, gente. Agora é o seguinte, novas variantes de preocupação podem surgir por quê? O mundo vai pagar um preço alto por ter fracassado, gente, em distribuir vacinas de forma justa pelo planeta. E nós vamos ter que lidar com essa nova ameaça e talvez com outras ameaças no futuro. Para vocês terem uma ideia, hoje cerca de 40 países de baixa renda continuam com uma cobertura de primeira dose das vacinas menor do que 10%. É uma enorme desigualdade na distribuição de vacinas e isso permite que o vírus circule livremente nas populações mais vulneráveis, nos países de baixa renda, onde as taxas de vacinação são baixíssimas. Há uma enorme inequidade na distribuição de vacinas e se os países mais pobres não forem vacinados,
a pandemia não vai acabar e nós teremos que ficar abrindo e fechando fronteiras por anos e vamos continuar perdendo vidas para a Covid. Ainda há um mundo, gente, inteiro para se vacinar. Um dos aprendizados dessa pandemia foi que se uma variante mais transmissível surge em algum lugar, a tendência é que ela se espalhe para o restante do mundo. Então não adianta um país estar vacinado e outro não. Some a isso, né, gente, a falta de empatia, o egoísmo de algumas pessoas que têm acesso às vacinas nos países de renda média ou alta, mas que se recusam a serem vacinados por ignorância ou por outras razões. O que nós precisamos fazer? Bem, o Brasil precisa vacinar rapidamente a população para atingir mais de 90% de imunizados, isso em virtude dessas variantes mais transmissíveis, incluindo adolescentes e crianças de 5 a 11 anos, quando nós tivermos vacinas aprovadas para essa faixa etária. Nós vamos precisar manter as medidas não farmacológicas, uso de máscaras, distanciamento físico, evitando locais fechados e com pouca ventilação. Vamos precisar aumentar a testagem, isolar os infectados, monitorar os contatos. Vamos precisar exigir passaporte de vacinação e testar todos, gente, entrando no país por terra, por ar, por mar, mas especialmente nos aeroportos, né? Porque é através do tráfego aéreo que essas variantes chegam e acabam se espalhando pelo país. O objetivo, gente, tem que ser evitar a livre entrada de pessoas com a Ômicron ou outra variante que podem espalhar essas variantes, criando cadeias, né, de transmissão internas. Eu penso que só fazer restrições direcionadas aos países de origem da nova variante, essa não é a melhor estratégia, né? As pessoas podem vir de outros pontos secundários, onde já ocorre a transmissão da variante. E nós não podemos, gente, de forma alguma, nesse momento, aceitar que o Brasil permita a entrada de pessoas não vacinadas de outros países. Nós já estamos aqui dentro dessa luta insana, interna, contra esses inimigos, né, que defendem o vírus. Nós já lutamos hoje contra o movimento criminoso anti-vacinas, irresponsável. Nós já lutamos contra o negacionismo científico, contra os defensores da farsa do kit Covid para o tratamento precoce e agora contra os defensores da ozonoterapia que estão se unindo ao movimento anti-vacinas, né? E outras falsas terapias. Na Europa, gente, eles estão no inverno. Com o aumento de casos lá, nós não podemos aceitar a entrada de pessoas negacionistas não vacinadas. E nós temos que exigir o passaporte vacinal, temos que testar todos entrando no país, né? Todos que estiverem cruzando as nossas fronteiras. Isso é uma exigência para a proteção da nossa população. Nós precisamos exigir posições embasadas em ciência para proteger o cidadão brasileiro. Aí muita gente me pergunta aqui, mas as vacinas vão funcionar contra a nova variante? Olha, as vacinas em uso hoje, elas são eficazes contra todas as variantes anteriores. Mesmo que percam um pouquinho de eficácia com a primeira dose, elas recuperam com a segunda dose e com a dose de reforço. Por isso é fundamental completar o esquema vacinal e tomar as doses de reforço. As vacinas, gente, elas são, junto com as medidas não farmacológicas, a nossa melhor estratégia contra qualquer variante do vírus. E nós temos vacinas versáteis também, que vão permitir a atualização para as cepas das novas variantes, caso seja necessário no futuro. E no futuro também, certamente, nós teremos vacinas mais robustas, que produzem anticorpos de mucosa, como os IgAs, ajudando a impedir a infecção. Eu creio que seja pouco provável que essa nova variante, a Ômicron, se propague com força entre as populações já vacinadas, como nós já vimos, inclusive, com a variante Delta. Mas nós temos que acelerar a vacinação o máximo possível. Com uma maior cobertura vacinal, menor será a transmissão, menor o risco, né, de mutações, né? O risco de mutações cai drasticamente, porque o vírus ele sofre mutações se ele continuar se espalhando livremente, principalmente em populações não vacinadas. A ciência já acumulou evidências que nos permitem, por exemplo, afirmar o seguinte: não vacinados infectados têm maior carga viral e transmitem mais, as vacinas reduzem a infecção, vacinados, caso infectados, têm uma Covid mais leve, ela dura menos tempo, eles transmitem menos, né, que os não vacinados e por menos tempo, porque tem uma carga viral menor. Né? A capacidade evolutiva do vírus é menor em pessoas vacinadas. O vírus ele sofre menos mutações. Ao vacinar, nós estamos treinando o nosso sistema imunológico, né? Nós estamos ensinando o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos neutralizantes que reconhecem pedacinhos da proteína S, né, e se ligam nessa parte do vírus, neutralizando o vírus, e anticorpos também não neutralizantes, que se ligam a várias outras partes do vírus. Esses anticorpos neutralizantes, eles são proteínas, gente, eles são moléculas químicas, são aminoácidos, né, que podem reconhecer, inclusive, mutações que ocorram nessa parte da proteína S. Então, a proteína S, no seu domínio de ligação ao receptor, tem centenas de aminoácidos, né, e a maior parte deles fica lá mesmo nas variantes de atenção como a Ômicron.
Alguns poucos aminoácidos mudam nessa região, mas eu não creio que de forma a modificar muito a resposta de proteção conferida pelos anticorpos neutralizantes produzidos pelas vacinas. Então esses anticorpos podem reconhecer essas novas variantes de preocupação, a não ser que no futuro venham a ocorrer dezenas ou centenas de mutações, o que eu não creio ser o caso. Então, e além dos anticorpos, gente, nós temos ainda uma resposta celular que tem um papel fundamental, né? Porque essa resposta celular, ela reconhece células infectadas pelo vírus para destruí-las. Essa nova variante pode, entre aspas, ser mais transmissível que a Delta. E se for o caso, a tendência é que a Ômicron se espalhe, né? Porque em locais de baixas taxas de vacinação, há muitas pessoas, claro, não vacinadas, suscetíveis a receber o vírus. Mesmo que pessoas vacinadas no futuro sejam infectadas, os casos mais graves, gente, vão continuar acontecendo entre os não vacinados. Nós precisamos realmente nos preocupar caso a taxa de transmissibilidade da Ômicron seja muito alta, bem acima de 1, e ela comece a infectar pessoas imunizadas, né, causando danos graves, causando casos graves, né, internações e óbitos nas populações vacinadas. Eu não acredito que isso vai acontecer. Vamos aguardar a dinâmica da doença com essa nova variante, né? Mas independente do que aconteça, é importante que as pessoas entendam que nós já tivemos variantes anteriores e a coisa mais importante foi evoluir na vacinação, mantendo as medidas não farmacológicas. O Brasil tem uma cobertura vacinal satisfatória, quase 75% da população com uma dose, 60% com 2 doses, mas esses cerca de 25% sem nenhuma dose, gente, é muita gente, são mais de 55 milhões de pessoas no Brasil. Precisamos vacinar. O conhecimento científico acumulado, ele permite, né, acreditar que nós vamos conviver com o vírus, que já matou mais de 5,2 milhões de pessoas, né? Levou ao rápido desenvolvimento de vacinas, quebrou economias, desmascarou negacionistas, né? E escancarou as enormes desigualdades e as mazelas da nossa sociedade. A preocupação deve ser vacinar todo mundo o mais rápido possível. Um abraço, fiquem bem, em paz e em segurança.